Eu quero falar com vocês então sobre esse tema, o bom pastor. Jesus Cristo diz que ele é o bom pastor. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Mas eu quero pedir você para abrir a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 10, versículo de 1 em diante. Jesus, o bom pastor. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, este é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz, mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar também, para reavê-la. Este mandado recebi de meu Pai. Pai, em nome de Jesus, usa-me neste momento para ministrar esta palavra. A tua palavra nos diz aqui, Senhor, que as ovelhas do Senhor ouvem a voz do pastor, que é o Senhor Jesus. Então, ao eu estiver ministrando essa palavra, que as tuas ovelhas possam ouvir a tua voz através deste vaso, deste instrumento aqui que sou eu em tuas mãos. E que as ovelhas do Senhor sejam abençoadas, sejam edificadas. Me usa agora com autoridade e graça. Ó pastor, bispo das nossas almas, Jesus Cristo de Nazaré. Amém, amados? Você viu que Jesus diz aqui que ele é o quê? O bom pastor. Quais são as características, as virtudes que há em Jesus Cristo que o qualifica como o bom pastor? Aqui diz: o ladrão vem somente matar, roubar e destruir.
Mas eu vim para que tenham vida e tenham vida e tenham com abundância. Interessante que o contexto do texto aqui fala de ladrão, fala de salteador. Esse texto tem sido usado para dizer que o ladrão aqui é o diabo. O ladrão que vem matar, roubar e destruir é o diabo. Mas se você for ver o contexto do texto, não está falando do diabo, mas está falando de líderes, está falando de pastor, está falando de liderança. Então, se nós fizermos aqui um apanhado no livro de Judas, quando Pedro fala dos falsos apóstolos, falsos profetas, Paulo também fala sobre isso, sobre aqueles que estão dentro das comunidades e que desviam os crentes do caminho, são os falsos apóstolos, os falsos líderes. Então, se nós formos ver o contexto do texto aqui, quando se fala aqui do ladrão que vem matar, roubar e destruir, não está falando, não é do diabo, mas está falando do falso pastor, do falso líder. Entende? Está falando do mercenário. Então nós estamos vendo ultimamente, aqui em Montes Claros, aí na sua cidade, no Brasil, a quantidade de líderes, pastores, que se dizem pastores, mas que você vai ver são verdadeiros salteadores, mercenários, apóstolos que se dizem apóstolos, mas eles não foram credenciados para serem o que dizem que são. Eu nunca vi tanta vaidade, tanto excentrismo em alguns que se dizem pastores, líderes entre o povo de Deus. Entende? Interessante que o apóstolo Judas fala sobre essas nuvens espessas, não é? Fala sobre estes que receberam, são aqueles que têm o caráter deformado, alguns que montam comunidades, alguns que estão liderando o povo de Deus, mas não são. E aqui Jesus fala que ele é o bom pastor. E como bom pastor, ele deu a vida pelas ovelhas. O Pai que elegeu, escolheu desde antes do mundo, escolheu, elegeu as ovelhas de Deus e entregou para Jesus. Jesus é o bom pastor, ele é o bispo das nossas almas. Sabe o que está acontecendo? Permita-me dizer isso e que Deus me ajude e me livre. E livre você também, pastor, homem de Deus, você mulher de Deus, que estão pastoreando as ovelhas do bispo por excelência que é Jesus. Uma das coisas que nós precisamos de entender, amados, é que as ovelhas, as pessoas que chegam para as comunidades que nós pastoreamos, elas não são nossas ovelhas, elas são ovelhas de Jesus. Gente, há uma loucura hoje. Alguns líderes que acham, defendem tanto a placa da igreja. Tem pastores que chegam ao ponto de falar: eu tenho 500 ovelhas, eu tenho 100 ovelhas. A minha igreja. É verdade que a gente tem horas que fala minha igreja por uma questão de gente é displicente, mas existem aqueles que falam minhas ovelhas. As ovelhas não são nossas, as ovelhas é de Jesus. Vocês têm visto o tanto de pastores excêntricos, egocêntricos? Aqui em Montes Claros tem chegado alguns que eu vou calar a boca. Não é? Olha o que Pedro fala aqui, para que os pastores que foram chamados por Deus para pastorear as ovelhas de Jesus, para não pastoreá-las, constrangendo-as, manipulando-as,
Entende? Prendendo, encarcerando-as. Olha a característica do pastor que diz pastor, mas é um manipulador, é um doente. Meus irmãos, tem pastores que estão pastoreando as ovelhas aí, de Deus, que não passam de doentes, psicopatas. Eles não aceitam serem interrogados, questionados. O salteador, o ladrão aqui, porque o texto de João 10:10 não está falando do capeta, não está falando de Beuzebu, não está falando do diabo, está falando de líderes, de salteadores, de mercenários. Que Jesus já fala também em Mateus capítulo 24. Falsos profetas, aqueles que surgem para enganar o povo, aqueles que surgem para trazer confusão no meio do povo. Irmãos, se vocês verem na internet a quantidade de pastores líderes que só causa confusão. Tem um pastor que eu até admiro ele, eu não vou nem falar o nome dele aqui não, mas ele, doente, ele usa a internet para falar mal dos outros pastores, para falar mal das igrejas, para poder falar palavrão, denegrir. Gente, veja bem, uma característica do salteador, do ladrão, é que ele é manipulador, é doente. Olha o que diz Pedro aqui: pastoreai o rebanho, não constrangendo, não manipulando, não com domínio, dominando. Tem pastor aqui em Montes Claros, certamente na cidade que você mora aí, que se é uma ovelha de Jesus, porque a ovelha não é dele, nem é minha, nem é sua, meu irmão. A ovelha de Jesus, o casal, a família sair da igreja, ele então impreca maldições. Já falei com vocês aqui de um casal que nem frequentou conosco aqui, saiu da igreja aí, e aí aqui em Montes Claros. E aí o pastor imprecou a maldição, dizendo: olha, vocês não vão prosperar e tal, por inveja, por ciúme. Que Deus me livre e te livre, meu irmão, de nós não pensarmos que as ovelhas são nossas. Não são. Gente, por isso que eu sempre falo aqui, meu irmão, pare de ficar defendendo placa de igreja. Claro, eu sou pastor da igreja presbiteriana, amo a minha denominação, mas tem pastor que ele acha: vem aqui, porque aqui cai poder, porque aqui é a nossa igreja, porque aqui, viu, a nossa igreja. Que nossa igreja? Deus, o reino de Deus, o Espírito Santo é maior do que a igreja presbiteriana, do que a igreja batista, do que a igreja assembleia, do que a igreja católica. E Deus age onde Ele quer, na hora que Ele quiser, da maneira dEle. Nós temos pessoas aqui na igreja que converteram dentro de um terreiro. Porque é assim que o Espírito Santo faz. Ninguém sabe, é como o vento, de onde vem, para onde vai. Ele surge, ele age. Eu estou meditando aqui com você sobre o tema, o bom pastor. Daqui a pouco nós vamos ver as características do bom pastor. E estamos definindo aqui que João 10:10, quando fala do ladrão, não está falando de Satanás, do capeta, do diabo, de Beuzebu, de Lúcifer. Está falando de pastor, de apóstolo, de líder, de bispo, de obreiro, fraudulento, manipulador, que é o ladrão. Ele dispersa as ovelhas, ele manipula as ovelhas. Oh, meu Deus do céu, até quando as ovelhas de Jesus vão entender que a salvação é pela graça? Se o pastor da sua igreja, se aquele apóstolo, se aquele bispo, que na verdade é um manipulador, disser que está te amaldiçoando, irmão, virou bruxo. Meu irmão, minha irmã, aqueles que já aceitaram Jesus pela graça, aqueles que estão em Cristo, Romanos 8:1 diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus.
Não existe maldição, não existe mal olhado, não existe quebrante, não existe simpatia. Nada pode pegar no crente. Você está debaixo da proteção do bispo, do pastor Jesus Cristo, meu irmão. Desperta, ovelha de Deus. Então, quando o texto fala aqui que o ladrão vem matar, está falando do pastor, do falso pastor, do bispo. E que de vez em quando, tanto eu como você, colega pastor, podemos estar sendo usados pelo diabo, sim. Podemos estar sendo usados pela nossa carnalidade, sim. E deixar então sair estas características deste ladrão, que não é o diabo, é um ser humano, é um homem, é uma mulher, que diz que pastoreia o rebanho de Deus, que diz que é pastor, mas é ladrão. O ladrão faz o quê? Mata. Tem pastor hoje matando os sonhos das ovelhas. Tem pastor hoje matando aquilo que já foi construído há tanto tempo. Entende? Tem pastor hoje roubando a esperança de uma igreja, roubando a esperança das ovelhas de Deus, roubando a liberdade, roubando a paz, roubando a alegria, com mensagens que apavoram, com mensagens supersticiosas. Na televisão, esses dias eu vi um apóstolo aí, o cara é psicopata, é doente. O cara é psicopata. Falando, olha, você falou de mim, você vai ficar paralítico, você vai ficar cego. E é interessante que ele fala, ninguém fica paralítico, ninguém fica cego. E o povo, Isso é bruxo, isso é bruxaria, meus irmãos. A característica do ladrão aqui de João 10:10, do pastor, aqui, o ladrão que veio matar, roubar e veio destruir, é o manipulador. O ladrão aqui de João 10:10, que não é o diabo, que é o pastor, que é o obreiro. Outra característica, além de manipulador, além de bruxo, além de amaldiçoar, além de matar os sonhos, destruir a esperança, roubar a liberdade. Ora, meus irmãos, além deles fazerem isso, sabe o que eles são? Os ladrões que estão dentro das comunidades. Aqui de João 10:10. Além de fazer tudo isso, de manipular, de matar, roubar e destruir, eles não aceitam serem chamados a atenção, eles não aceitam serem questionados. Olha para você ver, o apóstolo Pedro, que a Bíblia diz que a sombra dele, quando passava alguém, passava pela sombra, Deus curava. Paulo chamou a atenção dele. Ele foi repreendido. Então, esta é a característica do ladrão. O ladrão que vem matar, roubar e destruir não é o diabo. O texto aqui, o contexto do texto, olha, um texto sem o contexto dá o quê? Dá o quê, irmã? Dá o quê, irmão? Você está fazendo seminário, poxa. Dá pretexto. Então, João 10:10 não está falando de capeta, está falando de gente, de líder, de pastor. E as comunidades aqui em Montes Claros, no Brasil, no mundo, estão espalhadas nas comunidades. Então a terceira característica do ladrão aqui, que vem matar, roubar e destruir, além disso, manipular, ele é inquestionável. Por isso que eu admiro a Igreja Presbiteriana do Brasil, porque quem manda na igreja, assim, se tivesse de mandar administrativamente, quem manda é o conselho com o pastor. Eu não posso fazer o que eu quero na igreja aqui, não. Tem um conselho aqui, tem líderes que foram eleitos pela igreja. Nosso regime aqui é o quê? É um regime, né? Igual acontece com a democracia nossa. É um governo representativo. Por isso que é perigoso quando o cara monta a comunidade, monta a igreja ali, porque ele acaba sendo um Deus lá. Não é? Ele é inquestionável.
Aqui, quantas vezes aqui as pessoas me questionam, a presbítera que me questiona, pastor, eu discordo do senhor. Pastor Eugênio, o senhor pegou muito mal aqui lá. Você está pensando que eu sou perfeito, irmão? Você está pensando que você é perfeito, meu irmão? O ladrão que Jesus está dizendo aqui, porque o contexto do texto fala de salteador, fala na verdade aqui do falso pastor, do falso obreiro, falso apóstolo. Ele não aceita ser questionado. E muitos deles usam aquilo que eu já preguei aqui, sobre a questão da unção, né? Eles gostam de pegar aquela passagem de Davi, quando Davi é aconselhado a matar Saul, e ele fala o seguinte, que ele não podia tocar em Saul, porque Saul era ungido de Deus. Eles esquecem, não fazem uma exegese, não conhecem a hermenêutica bíblica, e fala ali que, na verdade, eles não entendem que ali a unção ali era de rei. E aí ele fala, ai daquele que tocar no ungido, você tá tocando no ungido, hein? Você tocou no ungido do Senhor, você falou mal de mim, eu vou te amaldiçoar você e sua família. Ah, bruxo! Ah, bruxo! Gente, eu estou aqui, se você quiser me questionar as mensagens, esses dias eu tenho mais de 700 vídeos na internet, né? Tá lá. E esses dias um cara me questionou e falou, eu coloquei para ele assim, querido, muito obrigado. Eu vou rever o que eu falei aqui, mas muito obrigado por ter me questionado isso. E depois eu fui ver, o cara estava certo. Eu fiz uma citação errada. Gente, quem é perfeito é o bispo, o pastor das nossas almas, Jesus. Todos nós somos ungidos de Deus, é o que diz aqui a Bíblia em 1 João, vós já recebestes a unção do alto. Você não é pastor blindado, meu irmão. Se você está naquela igreja lá, se você está aqui e não pode me questionar, e não pode questionar o seu pastor, vocês acham que eu estou pregando aqui que eu estou com a verdade? Ah, mas o pastor Eugênio falou inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Não, meu irmão. Eu não falei inspirado pelo Espírito Santo de Deus, não, porque na verdade nem existe inspiração mais. Você sabia disso? Quando é que um pastor prega pelo Espírito de Deus? Quando é? Quando ele prega aquilo que já está revelado aqui na Bíblia. Fez uma exegese bem feita e prega o que está aqui. Quanta lorota, quanta besteira eu já falei aqui. E é claro que Deus vai usar meu jeitão de ser, as brincadeiras que eu faço, né? A maneira criativa do talento que Deus me deu. Mas não existe pastor pregando, inspirado pelo Espírito. Ah, o pastor lá pregou na unção do Espírito. Como é que o pastor prega na unção do Espírito? Quando ele prega na unção do Espírito, é quando ele prega aquilo que está na Bíblia, da maneira como está lá, e se foi traduzido tal como foi a revelação bíblica, aí ele falou, sendo um instrumento usado por Deus, mas até então o texto já foi revelado. Porque tem tanto pastor falando besteira, falando heresia, é pastor cheio de revelação, cheio de visão, cheio de sonho, condicionados, manipulam. Quer deixar claro aqui, eu creio que Deus pode falar hoje e pode falar. Mas tudo aquilo que Deus vai usar para falar, usar alguém para falar, tem de passar pelo crivo da Bíblia. Porque inspiração não existe mais não, acabou. Acabou, pastor Eugênio, acabou. Já pensou se continuasse? Você tá doido? Que esculhambação seria? Que bagunça. Estamos falando aqui sobre o bom pastor e até então eu estou falando sobre as características do ladrão, do falso pastor que vem matar, roubar e destruir. Falei que ele é manipulador. Falei que ele mata, rouba e destrói, tira a paz das ovelhas. Falei aqui que ele tem uma característica, ele não aceita ser corrigido, ser questionado. Irmão, você que está aqui, querido, você que me ouve, pastor, você que me assiste aí, você tem de deixar-se ser questionado. Nem tudo que... Ah, mas tá minha honra. Que honra, cara? Que honra? Ah, tá tirando minha autoridade. A autoridade, meu filho, é adquirida com o tempo. Entende?
Davi adquiriu autoridade com o tempo. Paulo, quando Paulo converteu, a igreja teve de mandar Paulo embora. Se Barnabé não chegasse e apresentasse Paulo, e aí, né, Paulo chega, e aí Barnabé fala, não, ele é gente boa, ele converteu mesmo, ele tem dado frutos. Temos de parar com isso, irmãos. O ladrão não aceita ser questionado. E você, pastor, você não é ladrão, você não é salteador, eu também não sou. Então por que nós não podemos deixar as pessoas nos questionarem? Hein? Quando uma ovelha sai da sua igreja, você fica lá querendo... Falta mandar alguém matar a ovelha sua? Falta você fazer lá um despacho para ela? As ovelhas que estão aqui, vocês não são minhas ovelhas. Vocês são ovelhas de Jesus, meus irmãos. Glória a Deus por isso. Vocês são ovelhas de Jesus. E as ovelhas de Jesus ouvem a sua voz. O Brasil, Montes Claros, é uma terra onde tudo que planta dá. Em termos de heresias. São igrejas que abrem as portas, pastores que estão aí manipulando, ensinando heresias, superstição. É tanta falsa profecia, não é? É tanta mentira. Pastor que diz que curou, que Deus curou a irmã, mentira. Eu fui num culto aí há pouco tempo, aí disseram lá que Deus levantou um pastor para curar a irmã, para curar o irmão, mentira. Falso profeta, ladrão, salteador, lobo, transvestido em ovelha, mas são lobos devoradores. Mas eu sempre falo isso aqui. O povo o quê? O povo gosta. O povo gosta de ser enganado. Tem aí na televisão um bispo, né? Falou que o filho daquela cantora ia ser um grande empresário, ia ser conhecido no mundo todo. O cara morre. A gente tem que ter cuidado, irmãos. As mentiras. Deus está revelando aqui que a irmã foi curada, a irmã morreu. Deus está revelando aqui que o irmão foi curado, o irmão morreu. Deus revelou aqui, olha, meu irmão, pode cortar os medicamentos. Deus está me falando aqui que você está curado, em nome de Jesus. Aí o povo aplaude, o povo dá glória a Deus. Mentira! Deus pode curar, mas Deus pode não curar. E outra coisa, meu irmão, é o que eu falei aqui a semana passada. Olha, meu irmão, quando você orar por alguém, ou quando você fizer oração, nunca termina de dizer, Senhor, cura a irmã, meu Deus, salva o irmão, salva aquela pessoa, para que o teu nome seja glorificado. Meu irmão, se Deus curar, se Deus não curar, se Deus fizer, se Deus não fizer, o nome dele vai ser glorificado. Porque não precisa Deus fazer nada. Ele já é dono de toda glória, poder, riqueza, majestade. Mas, meus irmãos, até quando, povo de Deus? Agora eu quero falar, porque eu tenho um programa na rádio, tem no YouTube. Até quando vocês vão continuar ouvindo os lobos? Até quando vocês vão ouvir ladrões, salteadores, dando falsas profecias, dizendo que a irmã foi curada, que o irmão foi curado e a pessoa morreu? Mas eu volto a dizer, a igreja virou um lugar de show, vaidade, e o povo o quê? O povo gosta. E eu digo povo, principalmente aqueles que não são de Deus, porque é o que Jesus diz aqui, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e segue. Não é o falso profeta, não é o profeta enganador, não é aquele que fica dizendo, gente, eu vou falar isso aqui. Aquele irmão disse, né, aquele pastor lá, aquele profeta, não foi? Que o irmão ia ser curado, não foi curado. Irmão, e tem gente que continua seguindo ele. O pastor, aquele profeta lá, vem e diz que a irmã vai ser curada, foi curada, Deus determinou a cura, está curada e todo mundo dá glória. Meu Deus, eu fui num culto há pouco tempo e aí eu vi um antropocentrismo. Eu fui com a minha esposa e minha esposa, pelo amor de Deus, eu senti oprimida aqui hoje. É que eu não quero falar aqui, que eu não quero confusão. Eu não quero confusão. Mas a gente vai em algumas igrejas de vez em quando, irmãos, que mentira.
Que safadeza, que imoralidade, que molecagem. Eu fui com minha esposa numa igreja e eu até entendo, o pastor nem foi culpado, porque o pastor abriu lá para fazer um culto. Entende? Já tem um bom tempo, né? Chegamos lá, que opressão, irmãos. Aqui Jesus diz, o ladrão vem somente o que? Matar, roubar e destruir. Quais são as características desse apóstolo, do pastor ladrão? É manipulador, ele engana. Outra coisa, mata, rouba, destrói. Ele não aceita ser questionado. Meu irmão, ovelha de Deus, nós temos de questionar, irmão. Ô pastor, o senhor pregou errado aquilo. Ué, pastor, o senhor está manipulando aí. Esses dias aí o irmão falou comigo, pastor Eugênio, eu fui na igreja ali, cara. Aí o pastor me empurrou, cuspindo em mim, empurrando pra mim cair na unção. E aí? Eu segurei firme, você caiu, eu caí não. Deu vontade de derrubar ele com a porrada. Aí eu falei, não faz isso não, filho. Você pode ser preso. Você pode ser preso. Manipulação, irmão. Eu quero perguntar para você, Deus derruba alguém? Sim, pode acontecer, ué. Pode acontecer? Pode. Agora, esse empurra, esse cai, que a pessoa empurra a outra, esse cai, condicionado psicologicamente. Ah, meu filho, vai ver os hipnotizadores. Um grupo saiu daqui, do Nordeste, foi para São Paulo para encontrar um dos maiores hipnotizadores do Brasil, para aprenderem a hipnotizar. Irmãos, nós temos de parar com esse negócio de hipnotização. Quero deixar desde claro aqui, olha, eu creio que Deus pode derrubar alguém. Quantas vezes Deus já me usou para impor as mãos da pessoa, a pessoa cair. Mas ficar caindo também direto, não. Eu até sou sincero em dizer aqui, olha, eu acabei ficando vaidoso uma época, que impunha as mãos, eu colocava o lenço da pessoa, a pessoa caía. Aí eu tomei vergonha na minha cara, porque um dia o conselho me confrontou. Ué, pastor Eugênio, já virou agora brincadeira. Esse negócio aqui de cai, ué. Glória a Deus por isso. Na época eu achei ruim, mas aprendi. Porque, irmãos, o que sustenta uma igreja não é o cai, não é só para as pessoas caírem. Não é aquele barulhão todo. O que sustenta a igreja é isso aqui, irmãos, ó. A palavra de Deus. O que sustenta a igreja é isso aqui, ó. A palavra é a palavra de Deus. Prega a palavra. Prega a palavra. Mas o que está acontecendo? Os falsos, os ladrões, os salteadores querem o quê? Querem ibope, querem aplausos, querem a igreja cheia. Se Deus encher a igreja, que ele encha através da pregação. Glória a Deus, irmãos. Entende? O texto aqui diz, o ladrão vem somente matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenhais o quê? Vida. Outra característica do ladrão, do pastor, do bispo, porque aqui não está falando de diabo não, está falando de pastor, de homem, de líder, de obreira, de obreiro. Ele engana, ele mente. Esse negócio de você ficar ouvindo de casa em casa profeta, profetinha. Uma irmã me procurou porque disse que um profeta levantou a voz para ela que ele ia casar com o irmão, casou. Aí estava separando. Eu falei, que confusão é esta, minha filha? Tem de parar com isso, irmãos. Mas o quê? Mentem. Outra coisa, eles roubam. Eles são salteadores. Eles não querem apenas a lã, eles querem o sangue, eles querem as vísceras, a carne. Jesus não. Jesus, ele veio nos dar vida e vida em abundância. Ora, se você converteu, ovelha de Deus, você tem de ser livre. Tem gente que converte, piora. Antigamente a menina até ria, era uma menina alegre, entrou para a igreja, se tornou uma menina feia. Feia, tanto na perspectiva física, umas roupas esquisitas. É isso mesmo, gente. Ficou feia, anda triste. Jesus veio para nos dar liberdade.
Jesus veio para nos libertar. Jesus, o pastor nosso, ele nos dá vida e vida em abundância. Até quando você vai ser enganada, minha irmã? Mas eu quero sempre dizer, o povo o quê? O povo gosta de ser enganado. E vocês já viram alguns pastores vaidosos? Irmão, é pecado um pastor ter um carro bonito? Não. Se ele tiver condições, dinheiro, né? Beleza. Vestir bem, não. Não. Esses dias eu ouvi um pastor pregando e disse que o sapato dele custou quase 5 mil reais. Pra que isso, gente? Pra que essa vaidade? Mas é isso. O ladrão, ele é avarento. Ele está interessado no dinheiro. Ele está interessado em quê? Em manipular. É errado o pastor de Deus, o homem de Deus, a mulher de Deus vestir bem, alimentar bem, ter uma boa casa, de jeito nenhum. A Bíblia diz que o presbítero, que é o pastor, que dedica a pregação da palavra, ele deve ser honrado com honorários dobrados. Antigamente o sacerdote vivia, né, daquilo que era colocado no templo. Né? Não tem problema não. Jesus é o bom pastor. Agora veja aqui diz que o bom pastor, nem entrei ainda, só falei as características do ladrão. Do ladrão. Você tem que ver quem é aquela pessoa. Meu irmão, eu tenho que falar com você, pastor, que está aqui, você que me ouve, me assiste, onde você estiver. Comece a mostrar mais sua família. Não saia sozinho, não. Saia com a sua esposa, com seus filhos. Aqui em Montes Claros, aí na sua cidade, tem hora que vem um missionário, vem um bispo, ele nem fala da família dele. Esquisito, não é? Não é esquisito? Jesus é o bom pastor e quem deu as ovelhas para ele foi Deus. O bom pastor, que é Jesus, o que ele faz? Ele cuida das ovelhas. Ele as protege. Ele as alimenta. O ladrão não. Ele só está interessado no dinheiro. Ele só está interessado na pele, não é? Na carne. O bom pastor não. Jesus, ele cuida. Por isso que a Bíblia diz aqui no Salmo 23, o Senhor Jesus, viu, é o bom pastor. Ele é o meu pastor. E nada me faltará. Essa é a primeira característica dele, que ele cuida. Ele protege. Tem hora que ele vai usar a vara e o cajado para nos disciplinar, permitindo uma luta, um problema, uma situação que ele permite nos acontecer, como se fosse uma vara nos corrigindo. Mas ele nos cuida de cada um de nós. Jesus, presta atenção, Jesus está preocupado com a tua vida. Jesus, o pastor por excelência, está preocupado com você. Aqui diz que ele dá, o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Ele deu a vida por nós. O ladrão não. O ladrão vê o lobo chegando, como diz aqui o texto, aí foge, cai fora. Jesus, o bom pastor, ele se entregou por nós, meu irmão. Ei, você que está aqui, irmão, quem morreu por você não foi eu. Quem morreu por você não foi a igreja presbiteriana, não foi a igreja batista, você aí, a assembleia. Quem morreu por nós não foi Paulo, não foi Pedro, não foi o Papa Francisco. Quem morreu por nós não foi Maria, quem morreu por nós foi Jesus. Ele deu a vida por nós. Ele cuida. Ele se entregou por nós. Ele nos protege do lobo. Ou dos lobos, que até então não é o diabo. Estamos falando aqui dos lobos, ou dos falsos pastores, do ladrão aqui. Não é diabo, não é capeta, não é Beelzebu, não é Lúcifer. É pastor, é pastora, é líder, é apóstolo, é bispo.
E vou falar aqui rasgado, irmão. Esse negócio de ficar pedindo dinheiro demais, por favor, gente. É certo entregar o dízimo? Claro, é certo. Coração quebrantado. Mas eu quero dizer desde já. Irmão, pastor, eu não entreguei meu dízimo, não. Eu perdi a salvação. Quem falou com você que dízimo, meu irmão? Quem falou com você que se você ficar sem entregar dízimo, você perdeu a salvação? Não, pastor, então não vou entregar, não. Ué, irmão, você vai ficar angustiado aí porque o dízimo, a oferta, é de um coração agradecido, um coração quebrantado, que entende o projeto de Jesus. Se você já nasceu de novo e se você é a ovelha de Deus, você vai ouvir a voz de Deus e vai entregar e vai participar e vai ser frequente a sua comunidade lá, a comunidade aqui. Você está entendendo? Agora tem que parar de falar, porque fala demais. E eu sempre falei, eu já falei aqui já, que tem pastor que fala, olha, quando você vem ao culto aqui, quando você chega no culto, você tem de trazer algum dinheiro, porque culto a Deus tem de oferecer alguma coisa. Onde arrumou isso? No Velho Testamento lá, irmão? Que interesse é esse? O bom pastor é Jesus Cristo. O bom pastor Jesus é aquele que nos pastoreia, aquele que nos leva para os pastos verdejantes. É aquele que nos leva às águas tranquilas por amor ao seu nome. É aquele que ainda que venhamos a passar pelo vale da sombra da morte, ele está conosco. A sua vara e o seu cajado nos consolam. Estou ministrando aqui sobre o bom pastor e o ladrão. O ladrão aqui não é o diabo. O ladrão aqui de João 10:10 é o falso pastor, ou é o pastor, é o líder, é o bispo, é o obreiro, é a pastora. Para nós só aqui, irmãos, eu nunca vi tantos pastores e pastoras. Hoje, você entra numa igreja, tem mais obreiros, tem mais obreiros do que pessoas. É ou não é? Porque é chique ser pastor. Todo mundo quer ser pastor. Esse dia eu assustei esses dias. Um cara que eu conheci, vida totalmente torta. Eu agora sou pastor. Virou moda ser pastor. Virou moda ser pastor. E aí nós estamos vendo os escândalos, a manipulação. Um povo que é levado pelo emocionalismo, pelas revelações, pelas falsas profecias. Aqui a Bíblia Sagrada nos diz em Pedro. Aqui fala como devemos pastorear o rebanho de Deus. Jesus é o bom pastor. Ele se entregou por nós. A águia é usada como símbolo dos que confiam em Deus. Este brilho é intenso e intensamente desde a sua origem. As águias podem levar um ano para voar sozinhas. Pessoas verdadeiras são como águias. Podem levar tempo para amadurecer. Podemos ver periquitos, pombos, andorinhas voando em bandos. As águias não. Elas estão sempre sozinhas. Elas ficam no alto, olhando o azul infinito. Não tenha medo de ficar só. Geralmente, o cristão anda na contramão da vida. Voe alto, embora os que voam alto não sejam compreendidos. São, em vez disso, temidos, criticados e muitas vezes condenados. O que fazem as águias quando as tormentas vêm? Elas se escondem, abrem as suas asas e a enfrentam corajosamente. Elas sabem que acima das nuvens escuras, da tempestade e dos choques elétricos, o sol brilha. Na Escritura Sagrada lemos que os que confiam em Deus renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Nesta luta terrível, as águias podem perder penas e ferir-se, mas não temem e seguem em frente. Depois, enquanto todo mundo fica às escuras, elas voam vitoriosas, em paz
bem no alto. Finalmente, as águias também morrem. Mas eu pergunto, alguma vez você achou os restos mortais de uma águia? Nunca. Sabe por quê? Porque quando sentem que chegou a hora de partir, elas não se lamentam, não ficam com medo e voam tão alto o quanto podem. As águias procuram com os olhos o pico mais elevado, retiram as últimas forças de seu corpo cansado e voam aos picos inatingíveis. Lá esperam resignadamente o momento final. Até para morrer, as águias são extraordinárias. Talvez foi por isso que o profeta Isaías comparou os que confiam em Deus com as águias. Quem sabe você não tenha hoje, diante de si, um dia cheio de desafios. Alguns deles podem parecer impossíveis, mas lembre-se de descansar na paz do nosso Deus. E depois partir para a luta como quem vai para uma festa, sabendo que além da tormenta, o sol estará lá, brilhando. Do livro Antes que o Sol se Ponha. O pôr do sol. Antes que o sol se ponha, que os corações se aqueçam com o calor que ainda resta, que as mãos se unam em prece, antes que a escuridão os envolva. Antes do pôr do sol, junte as flores que espalhadas estão, guarde-as em seus corações e espalhe-as novamente, perfumando um novo alvorecer. Antes que o dia decline, dissipe o ressentimento da escuridão da tua alma. Pegue os fragmentos que ainda arranham o teu coração. Lance-os sob a ternura e a misericórdia do sol da justiça. Antes que termine o dia, ame com tudo que podes. Tu não sabes se verás um novo alvorecer. Não perca a chance de celebrá-lo intensamente. Depois do pôr do sol, não se apresse, olhe para os céus e conte as estrelas. Veja sempre o brilho nos olhos de uma criança e as cãs de um ancião. Em tudo há sempre um anúncio de um novo dia. Giselda Mendes. Uma criança chegou diante de um pensador e perguntou-lhe: que tamanho tem o universo? Acariciando a cabeça da criança, ele olhou para o infinito e respondeu: o universo tem o tamanho do seu mundo. Perturbada, ela novamente indagou: que tamanho tem meu mundo? O pensador respondeu: tem o tamanho dos seus sonhos. Se seus sonhos são pequenos, sua visão será pequena, suas metas serão limitadas, seus alvos serão diminutos, sua estrada será estreita, sua capacidade de suportar as tormentas será frágil. Os sonhos regam a existência com sentido. Se seus sonhos são frágeis, sua comida não terá sabor, suas primaveras não terão flores, suas manhãs não terão orvalho, sua emoção não terá romances. A presença dos sonhos transforma os miseráveis em reis, faz dos idosos jovens, e a ausência deles transforma milionários em mendigos, faz dos jovens idosos. Os sonhos trazem saúde para a emoção, equipam o frágil para ser autor da sua própria história, fazem os tímidos terem golpes de ousadia e os derrotados serem construtores de oportunidades. Sonhe. Augusto Cury. Mágoas, ressentimentos e perdão. O pior já aconteceu. Não tem jeito. Fazer o quê?
Agora é deixar que doa, que sangre, até o limite do não sei mais o que fazer, ou não aguento mais. Em algum momento, você vai ter que retornar sua vida. E é bem melhor que faça isso depressa. Você precisa entender que a vida é muito curta e ela tem que seguir adiante. Então, reúna o resto do que sobrou e, num esforço sobre-humano, ensaie um recomeço. Primeiro, peça ajuda de Deus. Depois, decididamente, resolva jogar fora todas as mágoas, ressentimentos e exercer o seu direito santo de perdoar. Perdoe a todos que, querendo ou não, lhe feriram. Faça um exercício de memória. Procure se lembrar de um por um. Não omita ninguém. E não se esqueça de que você é a primeira pessoa que precisa do seu perdão. A seguir, ore por essas pessoas. Faça afirmações sobre o perdão que você está liberando. Se for uma coisa possível de fazer, procure a pessoa pessoalmente ou faça uma ligação para ela. Não puxe conversa. Vai diretamente ao assunto. Fale algo mais ou menos assim: estou te ligando, procurando para lhe dizer que eu te perdoo por tudo quanto você me fez. Somente isto. E depois disso, não se preocupe com o que vai acontecer. Você fez a sua parte. Deixe o resto com Deus. Ore para que o seu perdão seja verdadeiro, efetivo. Feito isso, vai ver que está mais leve e que a hora chegou de pôr os pés novamente no caminho. O tempo de recomeçar chegou. É hora de retomar os sonhos, os projetos. É hora de dizer: bom dia, vida. Oséias Lidório. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor.